Salve galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai reagir a uma publicação feita no dia 3 pela CBS, que é uma das maiores emissoras dos Estados Unidos, com o power ranking deles dos times da NBA depois dessa janela de free agency. Analisando tudo que os times fizeram nessa janela, eles botaram aqui do pior até o melhor, né? Os 30 times na ordem da opinião deles, tendo em vista já o que aconteceu. Deve ter umas coisas meio bizarras, talvez alguma coisa interessante aqui no meio também, vamos analisar. Começando aqui em 30º, eles colocaram o Brooklyn Nets. Estão prevendo já uma queda de rendimento desse time, né? Eu acho que eles se livraram de algumas peças ali que eram jogadores que contribuíam bem, de fato, para o time, mas eu não sei se vai ser a ponto de ficar em último lugar, né? 30º é meio forte, eles ainda têm alguns jogadores interessantes. Estão aí nessa corrida para se tornar um time melhor para o futuro, né? Apostando numa reconstrução e escolha de draft, mas para 30º eu não sei, talvez tenha times piores aqui. Acima deles o Wizards. Cara, não sei também, porque eles colocaram muitos veteranos nesse time agora, talvez isso ajude a ter um pouco mais de condição de ganhar jogos, né? E assim, até os próprios jovens que eles têm no time, eu esperaria uma melhora nessa próxima temporada de gente como o Coulibaly, de gente como o Alex Sarr, até o Trey Johnson que eles estão falando aqui também. Então, não sei, acho que talvez eles melhorem mais do que isso aqui, cara. O que tem aqui em cima? O Jazz, tá aí. O Jazz pra mim é um time que eu já tô vendo nesse momento, assim, claro que depois que a temporada começar pode ser outra história, mas eu tô vendo agora e pensando, pô, talvez o Jazz seja o pior time da NBA. Pô, se livraram do Jordan Clarkson, que era um cara que era importante, se livraram também do Collin Sexton, outro jogador importante. Pra mim esse time era muito ruim já, né, e só ficou pior até onde eu vi. O Ace Bailey também vai demorar até, eu acho, né, vai demorar até virar um jogador mais estabelecido, que já entenda o jogo da NBA por completo. Acho que é justo esperar um período de adaptação. Para mim, esse time, talvez eu boto até eles abaixo dos outros dois aqui. Charlotte Hornets não é muito de se esperar nem mais nem menos do que isso aqui, é o que eles estão mostrando já tem algumas temporadas, né? Perderam também uma peça ali que era importante, do Mark Williams, apesar de não jogar sempre, né? Um cara que passa bastante tempo machucado, mas podem sentir a falta dele. Com o Newpel, pode vir para ajudar um pouco mais, tudo depende também até da condição física do LaMelo Ball e também até do Brandon Miller. A ver. 26, Toronto Raptors. Não sei, cara. O Raptors ficou muito nessa posição ruim nessa última temporada, e nem era tão ruim assim, né? Ganharam 30 jogos, é bem mais do que esses times aqui de baixo, por exemplo, mas ganharam só 30 também porque muitos desses caras estavam machucados. Eu acho que a partir do momento que eles contam com um time um pouco mais inteiro, eles vão ter mais condição de competir. Não sei se ganhar muito mais do que 30 também, porque eu não acho que é um time que tem muita saída nesse momento, mas assim, estão colocando aqui em 26º, eu já discordo bastante. 25º Pelicans. Cara, se o Pelicans continuar mais uma temporada tão abaixo assim, eu acho que eles decretam calamidade pública lá em New Orleans. Trocaram lá pelo Jordan Poole, mantiveram peças que tinham despertado interesse de troca em outros times, como o próprio Terry Murphy aqui. Muito do desempenho ruim deles também foi por conta de lesões, parecido com o Raptors. Então, se eles voltarem a estar nessa posição aqui, é porque deu tudo errado de novo. A partir de agora, assim, nesse momento, eu boto eles nem que seja um pouquinho mais pra cima, cara. Phoenix Suns. Cara, eu acho difícil esse time ser tão ruim quanto o último. Melhor dizendo, eu acho difícil esse time ser pior que o último. Claro que eles abriram mão do melhor jogador aqui nessa troca, mas, cara, pegaram jogadores que podem complementar bem o elenco deles. Resolveram um pouco também o problema de pivô que tinha lá. Então, assim, eu não acho que esse time vai ser melhor, ou muito melhor do que isso aqui, mas eu também não acho que vai ser muito pior. Eu acho que os Suns, nesse momento, talvez eles sofram porque a Conferência Oeste realmente é pegar pra capar. Mas eu não vejo esse time caindo desse nível não, cara. Virando o sexto pior da NBA como um todo, acho difícil. Sacramento Kings, pô, eu acho que a situação deles, assim, o elenco deles hoje é parecido com o dos Suns, né? Então, assim, tô dizendo que os dois aqui eu veria no mínimo um pouquinho acima disso. Resolveram até também a questão do Dennis Schroeder, né? Porque eles não tinham um armador depois da saída do De'Aaron Fox. É uma opção de elite na NBA? Claro que não, né? Não para ser titular. Mas eu acho que o time deles, de novo, pode ficar numa posição ruim, porque o Oeste tá muito, muito pegado. Eu espero, inclusive, que eles talvez ganhem menos jogos do que esses 40 aqui. Mas 23º, talvez seja muito punitivo, não?
O Bulls aqui, por exemplo, é um time que talvez eu acho pior do que esses outros dois. O Bulls não mudou praticamente nada, assim, foram peças bem secundárias, tipo a saída do Lonzo Ball, que também não dá pra você contar que ele vai jogar muito tempo. Aí chega o Ezekiel Okoro, que é um cara também bem secundário. Pra mim, eles são um time bem parecido com o que era já na última temporada, nesse 39 aqui. Lembrando que eles pegaram algumas vitórias aqui no final da temporada, né? Quando o time deu uma encaixada, Kobe White passou a jogar melhor do que estava no início da temporada. Não sei, cara. Eu acho que esse 22º aqui pro Bulls, pelo menos, me parece mais justo do que esses outros aqui, do Raptors, do Kings, do Suns também. Por exemplo, eu acho que isso aqui é um otimismo muito grande com o Blazers. Eu não sei qual exatamente é o motivo. Porque o Scoot Henderson e o Shaedon Sharpe mostraram uma evolução muito grande? Não. O DeAndre Ayton que eles abriram mão, ele era um jogador com problemas? Claro que sim, mas ele contribuía, pô. Do jeito dele, dando trabalho para todo mundo, podendo contribuir mais, mas contribuía. Eu gosto muito do Donovan Clingan, mas ele vai conseguir, assim, ser um pivô titular que vai conseguir ter uma minutagem muito grande sem comprometer nada a equipe? Não sei, ele é um jogador muito jovem ainda. Eu não acho que esse time é melhor do que alguns desses que estão aqui embaixo, não. Não agora, pelo menos. Miami Heat aqui também é bem punitivo. Cara, se eu olhar o elenco do Miami Heat, eu tô falando já há um tempo, né, que esse time, em termos de nomes, ele é um pouco básico. Eu acho que o Miami Heat, para voltar ao nível de competição que a gente se acostumou, que eles gostam de estar, precisaria fazer uma troca. Já tem muitas trocas aí sendo especuladas, inclusive era um time que poderia até, quem sabe, ter finalizado uma troca pelo Kevin Durant. Mas eu acho muito difícil eles serem o 10º pior time da NBA, tendo o melhor técnico da liga. Quando tem exposto no trabalho, pelo menos um pouco melhor que isso, eles ficam. Acho que essa é uma posição boa pro Spurs, porque tem muita gente aí bem otimista com relação a eles, mas eu digo assim, gente, calma, porque o Dylan Harper é novato, o próprio Stephen Castle também, segundo ano de NBA, também não dá para esperar tudo isso. Eu acho que a evolução que eles vão fazer vai ser dar um passo agora, dar um passo depois. Eu não acho que eles vão chegar para a próxima temporada já ganhando 50 jogos, sabe? Então, 19º, talvez seja um pouquinho baixo, mas em geral eu acho que tá relativamente justo. Quem mais tá aqui em cima? Milwaukee Bucks. Estão prevendo uma piora. Será que esse time é tão pior assim do que da última temporada? Claro que tiveram mudanças ali importantes. E o Miles Turner, né? Chegando. Ele não é mais jogador do que o Dame era, quando ele estava saudável. Inclusive, o Damian Lillard teve uma temporada relativamente boa que a maioria das pessoas não percebeu, porque se espera que ele faça 30 pontos por jogo e que o Bucks seja uma máquina. Não, ele estava ali tendo um desempenho bom, muito melhor do que a primeira temporada dele no Bucks, por exemplo. Mas teve ali esses problemas físicos, né? Eu não sei se esse time é tão pior assim do que o último. Eu acho que tem nomes aqui para cima que eu botaria abaixo do Bucks hoje. Acho que é uma posição um pouco conservadora para o Mavericks, mas é muito difícil de prever o que esse time vai virar. Eu já falei isso algumas vezes também. A gente não sabe quando o Kyrie Irving vai voltar, em que forma física ele vai voltar, não sabemos se o Klay Thompson, qual vai ser exatamente o desempenho dele. Anthony Davis é sempre um cara que a gente não sabe quantos jogos na temporada dá pra contar com ele. O próprio Cooper Flag, a esperança, assim, né, do torcedor do Mavericks é que ele vai chegar arrebentando. Mas não seria nada, assim, calamitoso que ele chegasse na liga e precisasse ainda de uns meses para se adaptar. Absolutamente normal. Então, 17º para mim, parece relativamente normal. Eu botaria eles provavelmente por aqui também. Cara, por incrível que pareça, eu gosto muito desse Pacers, mas eu acho que a lesão e a perda do Miles Turner, que também tem um pouco de consequência ainda da lesão do Haliburton, podem acabar pesando até mais do que isso aqui, cara. Podem acabar pesando até mais do que isso aqui. Porque, apesar de ter chegado na final, eles já não eram um time tão dominante assim, né? Ganharam 50 jogos, isso é uma boa campanha no leste, mas depois de perder 2 dos principais jogadores, né? Não sei. Talvez eu bote eles, inclusive, abaixo do próprio Bucks, nesse momento. Uma pena, uma pena. Caralho! Isso aqui também é muito difícil de prever, porque começando essa última temporada, a maioria das pessoas tinha botado o 76ers lá em cima, e a hora que terminou, 24 vitórias, 58 derrotas. Eu mesmo nunca fui muito desses últimos anos, pelo menos, do bonde do Paul George. Não achei que ele ia chegar e contribuir desse tanto que algumas pessoas estavam esperando. Agora, isso aqui nem eu podia prever. Então você falar que eles vão ir bem ou mal também é muito difícil. Ou seja, 15º lugar parece relativamente conservador, né? No bom sentido de, cara, não sabemos onde botar eles, deixa aqui. Hawks 14º. Talvez a boa off-season que eles tiveram
dê a impressão de que mereceria até um lugar mais alto do que esse. Tem que ver quantos times estão faltando, né? Quais times estão faltando, melhor dizendo. Eu não sei agora de cabeça. Me parece ok um 14º lugar, porque, tiveram boas adições, como o próprio Nickeil Alexander-Walker, que para mim é uma das principais contratações até dessa janela de free agency, mas o Porzingis para mim pode ser até um termômetro bem bom para qual é o teto e o piso desse time. Porque se ele chegar, conseguir jogar bem, esse time pode ser até melhor do que isso aqui, com os talentos do Porzingis no melhor momento dele, né? Agora, é muito difícil de você realmente apostar nisso. Talvez o piso desse time seja até um pouco mais baixo. 14º, por enquanto, me parece bom. Vamos ver o que tem aqui em cima, que eu não... Aqui eu já acho que é craque, com todo respeito. Não. É que assim, eles ainda têm bons jogadores, né? Como o Jaylen Brown, como o Derrick White e outras peças, o próprio Pritchard. Mas, perderam não apenas esses jogadores importantes aqui, até o Cornet também tinha uma importância dentro do elenco, além do Jason Tatum, cara. E os substitutos, eu até gosto do Anthony Simons, mas Anthony Simons, George Niang e Luka Garza. Não, eu acho que esse time, inclusive, não tem pivô nesse momento. Outra coisa que é muito importante e não tá saindo muito rumor de pivôs que vão fechar com eles. Eu acho que o Celtics pode cair, inclusive, bem mais que isso. Eu acho que eles estão jogando safe aqui, para não falar também que o Celtics vai ser horroroso e depois esses caras ainda conseguirem deixar eles, sei lá, uma 7ª, 6ª seed do leste. Talvez aconteça, mas 13º, não sei. Me parece um pouco otimista demais. Pistons, ok. Talvez um pouco acima. Não acho também que esse time vai melhorar tanto assim. A situação do Malik Beasley eu acho que meio que fudeu eles um pouco. Não dá pra esperar muito sem saber o que vai acontecer com a carreira dele agora. Duncan Robinson, bom reforço. O próprio Caris LeVert também é um bom reforço. Mas eu não sei se também vão mudar o time de patamar. Eu acho que é mais uma evolução pouco a pouco. Eu acho que o time tem condição de ir um pouco melhor do que essa última temporada, né? Mas iria nessa evolução gradual junto com os jogadores. O Jaden Ivey, se melhorar bastante, por exemplo, já é uma peça que alavanca um pouco esse elenco também. Vamos ver. Me parece meio baixo. Talvez a questão do Kuminga esteja pesando aqui, porque ele está escrevendo, né, esse artigo agora, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Kuminga, ele está insatisfeito, quer ganhar uma bolada, o Warriors não consegue achar ninguém que consiga realizar uma troca por ele. Não sei, ainda tem que ver se vai fechar com o Horford. Aqui pode estar pesando o fato de que Stephen Curry, Jimmy Butler e o Draymond Green já não são garotos e é mais uma temporada, né? Mas eu não acho que vai cair de rendimento a esse ponto, porque o Warriors, quando estava saudável e no melhor momento dessa última temporada, parecia um time assim, entre os, 5, 6 melhores times da NBA. Botar em 11º, assim, eu não lembro quais times estão faltando aqui, mas agora me parece loucura. Eu gosto do Magic aqui. O Magic eu já gosto. Eu tô muito otimista com relação a esse time e talvez eu bote ainda acima do que isso aqui, cara. Porque pra mim eles adressaram as situações, os buracos que tinha no elenco de maneira praticamente perfeita. Gosto muito da chegada do Desmond Bane, melhora muito o ataque deles e a contratação do Ty Jones pra mim também é uma das mais subestimadas dessa janela de transferência. É um cara que vai vir e conseguir jogar pelo menos 20 minutos ali e resolver algumas partes do problema da posição 1 que eles tinham nesses últimos elencos agora. Acho que esse time tem tudo pra melhorar bastante. Pra mim isso aqui é loucura já. Isso aqui é um dos times que eu acho que eu subiria outros pra abaixar o Memphis Grizzlies, por exemplo. Não gosto da off-season que eles tiveram, perderam um jogador muito importante, as peças que vieram para substituir essa ausência do Desmond Bane, todas muito abaixo do que ele pode oferecer. Ainda tá tendo um monte de treta, a gente não sabe direito qual vai ser o comando técnico desse time. Sem falar que Zach Edey tá machucado. Também, assim, não que eu seja fã dele, mas é uma peça que estava importante nessa rotação da última temporada. Jaren Jackson Jr., no final da temporada, pavoroso. Ja Morant foi uma gangorra durante a temporada inteira, também não conseguindo jogar muito tempo, ficando bastante tempo também fora de jogos por conta de problema físico. Eu botaria o Memphis bem mais abaixo do que isso, pelo menos agora, né? Lakers é difícil também de prever. Vamos ter que ver qual vai ser realmente o elenco desse time completo para a próxima temporada, depois de todo o fim da free agency, etc. Eu acho que faltam muitas peças que eles podem complementar vindo do banco, até buscando alguém também para talvez disputar uma posição 3 ou 4, né, dependendo de onde o LeBron joga. Cara, acho que o 8º pode ser um palpite bem safe,
porque também, apesar da pós-temporada ruim, eles conseguiram ganhar 50 jogos no Oeste, que é uma coisa também nada fácil. E o talento de Doncic e LeBron também, talvez seja o suficiente também para botar eles aqui. Eu gostaria de ver uma troca pelo Austin Reeves ainda, uma troca envolvendo o Austin Reeves para sair do Lakers, né? Já falei isso algumas vezes. Vamos ver quem tá aqui em cima agora. Clippers. É relativamente safe botar eles aqui também, um time bom do Oeste, não acho que piorou nem melhorou. A coisa mais importante do Clippers agora, se eles quiserem ficar realmente aqui nessa posição imaginária de 7º melhor time da NBA, é saúde do Kawhi Leonard, isso é sempre uma questão muito importante, e James Harden, também um cara que já não é nenhum garoto, se ele cair um pouco de rendimento, a gente não sabe também o que esperar. Timberwolves aqui me parece um pouco alto também, com todo respeito. Eles tiveram uma off-season bem modesta. Perderam Nickeil Alexander-Walker, jogador importante para a rotação deles. Não trouxeram ninguém demais, assim. Só renovaram com o Naz Reid, com o Julius Randle. Eu acho que essa posição também está um pouco influenciada pelo fato de que eles chegaram na final do Oeste, só que eles chegaram ali também por uma combinação de fatores, como, por exemplo, a lesão do Stephen Curry. Não estou falando nada muito polêmico aqui. Acho que sexto talvez seja um pouco forte demais. Nuggets aqui, talvez também me parece um pouco baixo. Eu gosto muito do que eles fizeram já nessa off-season. Tudo bem que o Valanciunas não vai jogar lá, né? Vai para a Europa aqui, mas eles podem até pegar o salário dele e ir atrás de mais alguma contratação. Gosto muito da chegada do Cam Johnson, gosto muito da chegada do Bruce Brown, até gosto da chegada do Tim Hardaway Jr. também. Para mim, esse time até já fosse talvez top 5 nessa temporada última de NBA. Foi o time que mais deu trabalho, ao meu ver, pro Thunder. Vamos ver o resto dessa lista, mas quinto talvez caia mais pra cima. Quem que tá aqui? Rockets. Eu, por exemplo, botaria o Nuggets acima do Rockets. Já falei algumas vezes que eu não sou o maior fã desses movimentos do Rockets. Eles podem sim virar um time muito melhor nessa temporada do que já foram na última. Claro que venceram muitos jogos, mas na pós-temporada também foram expostos em algumas questões. Podem. Mas eu acho que esse time pode demorar um pouco para se encaixar de fato a ponto de virar um dos 4 melhores times da NBA. E o Knicks está aqui, o que significa que o Cavs está aqui e o Thunder aqui. Eu acho que o Cavs aqui pode ser um palpite relativamente safe também, porque de fato eles foram o segundo melhor time em termos de vitórias nessa última temporada. Mas eu não gosto do que eles fizeram nessa pós-temporada, não gosto do fato de que eles não estão indo atrás de gente para jogar nas alas. Eu acho que esse time precisa muito de um outro cara na posição 3, especificamente. Alguém para conseguir defender um pouco melhor. A chegada do Lonzo Ball não faz nada, porque a gente não sabe o quanto dá para contar com ele em termos de ele estar saudável. O Knicks aqui me parece justo, é um dos times que já estava um dos melhores da NBA, né? Teve boas adições, gosto muito da chegada do Jordan Clarkson, do Yabusele. Tem que ver o trabalho do Mike Brown, não sou o maior fã dele também, mas também não era do Thibodeau. Não sei se é um upgrade ou se é um downgrade, a ver depois. E o Thunder aqui, claro, merece estar aqui, não tem nenhum motivo para ele não estar aqui em primeiro. Galera, então é isso, a nossa reação aqui à lista final da CBS para os 30 times da NBA hoje, nesse momento depois da janela de free agency, né? Das principais movimentações, pelo menos, ainda tem coisa para acontecer. Acho que alguns desses palpites aqui foram safe demais, outros também um pouco ousados demais. Deixa aí nos comentários o que você achou, qual desses aqui você achou um absurdo, qual você acha até que eu tô subestimando ou superestimando também. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e fica de olho que tem sempre conteúdo novo saindo, beleza? Valeu!